Goiás oferece o zagueiro Ian Souto para mais 3 times do futebol europeu. No vídeo de hoje quero explicar aqui para vocês qual é o pensamento da diretoria esmeraldina em relação ao jovem defensor que vinha fazendo um bom campeonato brasileiro, acabou que nem vem sendo mais utilizado nessas últimas partidas, quanto que a diretoria vê que é um valor justo, a taxa de porcentagem, já que ele veio lá da equipe do Floresta, e uma possível proposta que pode chegar aí do futebol do velho continente ainda nesse mês de agosto. Esse será o principal assunto do nosso vídeo de hoje. Antes de começarmos, peço para você deixar seu like aqui embaixo, também se inscrever no nosso canal e ativar as notificações. Confira também os nossos vídeos desse final de semana. Ontem no domingo eu trouxe alguns aqui, inclusive falando sobre essa possibilidade de uma venda de jogadores do Goiás, vou estar deixando na tela final, e também sobre o nosso pós-jogo, caso você não assistiu da vitória, né, surpreendente contra o Atlético Mineiro fora de casa, vou estar deixando na tela final também para vocês acompanharem. Vou estar colocando aqui embaixo na descrição, tanto o canal de cortes, o Cortes do Goiás News, quanto também o meu perfil pessoal lá no Instagram, @GuiMachado _Jack. Inclusive eu fui no jogo ontem aqui em Porto Alegre, entre Grêmio e Cruzeiro, estou dando uma passeada aqui pelo Brasil, vai lá e confere também o meu Instagram e vamos trocar uma ideia por lá também, tá bom? Só antes de começarmos, outro recadinho também importante que quero passar para vocês, é do nosso apoiador aqui do YouTube do Goiás News, a Alternative Bike Shop, que está localizada na Avenida J2, no setor Mansões Paraíso, em Aparecida de Goiânia. Lá você que tem uma bike e está procurando alguns pequenos reparos. Além disso, para você que quer iniciar um novo esporte, você pode encontrar bikes Aro 29 por apenas R$ 1.200. Vou estar deixando o link da Alternative Bike Shop do Instagram aqui embaixo na descrição. Já vai lá e confere alguns modelos para você começar a praticar também essa nova modalidade. Bora então começar o nosso vídeo de hoje com mais uma atualização envolvendo o zagueirão Ian Souto. Jogador que tem apenas 21 anos de idade, já havia sido especulado nas equipes do Villarreal e também do Real Betis, ainda neste último mês de agosto, né, no finalzinho do mês de julho, agora em agosto também. E uma informação recentemente, ainda deste último final de semana, do portal O Gol, é que o zagueiro Ian Souto, né, da equipe esmeraldina, teve o seu nome oferecido a 3 clubes do futebol europeu, sendo eles o Porto, de Portugal, o próprio Villarreal, da Espanha, e também o CSKA, da Rússia. Entretanto, né, o jogador foi oferecido a essas 3 equipes, mas nenhuma delas se optou assim por fazer já uma proposta oficial. O que pensa a diretoria do Goiás nesse momento? A intenção, inclusive, como eu havia comentado com vocês neste vídeo do último final de semana, o Goiás, com até mesmo uma declaração do Paulo Rogério Pinheiro, presidente esmeraldino, naquela sua coletiva de imprensa durante a metade da última semana, havia liberado para o Edminho Pinheiro uma venda de um jogador da equipe esmeraldina ainda nessa temporada de 2022. Então, principalmente para a quitação das dívidas, para ter um melhor fluxo de caixa, existe sim essa intenção da diretoria alviverde de vender pelo menos um atleta, fazer uma boa negociação nessa temporada de 2022, algo que, por exemplo, a gente não vê desde lá de 2020, quando o Goiás vendeu o Léo Senna, né, para a equipe do Atlético Mineiro, praticamente a última venda que o Goiás colocou realmente uma grana dentro do seu bolso. Então é muito importante. Depois disso aconteceu também outras granas entrando, como o Eric, enfim, o próprio Arthur, mas aí envolvendo outros clubes, né, saindo do próprio Goiás. Realmente o último foi o Léo Senna. Então o Paulo Rogério Pinheiro, juntamente com a diretoria esmeraldina, entende que é um bom momento para o Goiás conseguir vender um dos seus jogadores e quitar aí alguma parte das suas dívidas e ter um melhor fluxo de caixa. Dessa forma, a equipe esmeraldina vem oferecendo o zagueiro Ian Souto para alguns clubes, né? Não é querendo desmerecer o jogador, né? Às vezes a gente pensa assim, então se está oferecendo é porque vai vender de graça. Muito pelo contrário, né? Tem informação aí do portal esmeraldino que conseguiu apurar essa sua questão da multa rescisória, gira na casa de 10 milhões de euros, né? Que na cotação atual dá um pouco mais de 50 milhões de reais, até uns 60 milhões de reais, vai depender muito da cotação do euro do dia, né? Mas enfim, uma baita multa rescisória, como confirmou o portal esmeraldino, e eu já havia confirmado aqui com vocês também outros detalhes a respeito do jogador. Seu contrato vai até dezembro de 2024, o Goiás tem 50% dos seus direitos econômicos, o outro restante pertence à equipe do Floresta. Aí você vai me perguntar, Guilherme, mas por que o Goiás não tem o maior percentual? Acontece da seguinte forma, ele havia se destacado lá na equipe do Floresta, na Copa do Nordeste nesse ano de 2022, e o Goiás não pagou nada para a equipe cearense para contar com o jogador já na disputa do Campeonato Goiano. Então, como o Goiás não pagou nada, o Floresta viu uma boa oportunidade de mostrar o seu jogador, né, em uma primeira divisão brasileira, acabou repassando o atleta ao Goiás, em definitivo até dezembro de 2024, com os 2 clubes ficando
com esse seu 50%. Então o Goiás, existe sim esse interesse de negociar um jogador nessa temporada de 2022. A tendência é que não seja assim um cara extremamente importante dentro do elenco, como o Pedro Raul ou o Dieguinho, até mesmo o goleiro Tadeu, nada disso. A tendência da diretoria é principalmente alguns jovens jogadores, porque não, fazendo esse caixa, dessa forma, vem oferecendo, por exemplo, o Ian Souto, fazendo ali contatos juntamente com o seu empresário a outros clubes ali do futebol europeu. Então agora já explicado, a contextualização de toda essa história, envolvendo essa especulação aí do nome do jovem Ian Souto, o seu valor de mercado, segundo o site Transfermarkt, que é especialista nesse tipo de assunto, avalia o atleta em apenas 150 mil euros, o que na cotação atual daria pouco mais de 700 mil reais. Não acredito que por um valor desse o Goiás venderia, mas quem sabe ali por uns 800 mil euros, 1 milhão de euros, mais ou menos na casa de 5 milhões de reais, porque não fazendo um bom negócio e mantendo um percentual futuro para uma eventual venda, que possa colocar mais grana dentro dos cofres do Verdão. Então oferecido a esses três nomes, inclusive um jornalista turco lá no seu Twitter, ainda no final do mês de julho, havia confirmado o interesse tanto do Villarreal quanto do Real Betis, essas duas equipes lá do futebol espanhol, em contar com o jogador, mas essa proposta oficial, consultei também importantes dirigentes da equipe esmeraldina, não chegaram, nada de oficial para a equipe do Goiás. O Ian Souto, que acabou perdendo bastante espaço dentro desse time do Verdão, ele que não vem sendo titular, nem vem sendo mais convocado com certa frequência para as partidas, muito por conta daqueles seus vários erros, foram 3 ali praticamente em sequência, um pênalti muito bobo contra a equipe do Atlético Paranaense, a bola bate nele ali, depois na rodada seguinte contra o Juventude fora de casa, mais um pênalti dessa forma, e contra o Fluminense, entrou ali nos minutos finais e acabou escorregando naquele terceiro ou segundo gol, o terceiro, do William, onde ele bateu colocado sem chances para o Tadeu. Então o Ian Souto viveu uma fase muito ruim pelo Goiás, mas também teve aquele pênalti lá na final do Campeonato Goiano que não foi absolutamente nada, mas o zagueirão acabou ficando manchado. Mas se a gente pegar as boas atuações que ele fez também, eu acho que sai no lucro. Principalmente a gente tem que pensar da seguinte forma, o Ian Souto ele tem só 20 anos de idade, o cara nasceu lá no dia 10 de agosto de 2001, ou seja, acabou de completar 20 anos de idade. É muito novo para um cara assim, que você quer que ele jogue a Série A sem errar nenhuma vez, aí seria uma total utopia, Então é normal essa variação de desempenho do jogador, que soma até o momento 13 partidas, consegui pegar aqui os seus números atuais, 13 partidas pelo Goiás nessa temporada, sendo que a última delas contra o Fluminense entrou lá nos 25 minutos finais daquela derrota por 3-2. A última partida que ele ficou no banco contra o Avaí, no empate por 1-1 dentro de casa. Ele até engatou uma boa sequência naquela época, você lembra? O Goiás ficou ali sem vários dos seus jogadores, ou por lesão, ou suspensão, entrou na zaga contra o Corinthians e jogou muito bem naqueles 90 minutos, na Copa do Brasil diante do Atlético Goianiense, no jogo da ida contra o Cuiabá dentro de casa, a América fora, aí veio aquela sequência de derrapada, contra o Atlético Paranaense, teve o Atlético Goianiense também no jogo da Copa do Brasil, Juventude e Fluminense, até perder a sua titularidade, e chegando outros jogadores como o Lucas Halter, que vira e mexe pode aparecer nesse time titular, e também o zagueirão Danilo Cardoso sendo aquele reserva imediato, um cara que tem um pouquinho mais de experiência na questão da idade. Quero saber sua opinião aqui embaixo nos comentários sobre esse esclarecimento, que resolvi trazer aqui para vocês. O Goiás quer sim negociar um jogador e veio o Ian Souto como uma boa alternativa de colocar uma grana no bolso já agora nesse momento e também permaneceram com um percentual. Não acredito que o Goiás venderá todo o seu 50%, e sim uma pequena parte para ir, quem sabe, chegando nesses primeiros clubes ali do futebol europeu, quem sabe se destacando e colocando mais grana futuramente. Quero saber sua opinião aqui embaixo nos comentários, se poderia ser uma boa negociação, lembrando que a janela de transferências no futebol europeu se encerra ainda nesse final do mês de agosto, o futebol lá de Portugal vai até um pouquinho, se eu não me engano, na primeira semana, no início da segunda semana, mais ou menos entre o dia 10 e dia 11 de setembro ainda, então a gente tem algum tempo para quem sabe o Ian Souto ser negociado e fazer uma boa alternativa de venda no Verdão. Bom, esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado, não esqueça de deixar seu like aqui embaixo, também se inscrever no nosso canal e ativar as notificações. Confira também nossos outros vídeos aqui no YouTube do Goiás News. Vou estar deixando aqui na tela final o nosso pós-jogo também da vitória por 1-0 contra o Atlético Mineiro no Mineirão. E também fique ligado que hoje ainda quero fazer um vídeo falando sobre o Pedro Raul. Será que já merece vaga aí na seleção? Muita gente brincando com essa alternativa. E é uma possibilidade, O cara já é um dos artilheiros do Campeonato Brasileiro. Mais tarde também quero comentar com vocês. Bom, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like, também se inscrever no nosso canal, ajudar a gente a chegar nessa marca de 6 mil inscritos aqui no YouTube do Goiás News, e também conferir o nosso canal de cortes, o Cortes do Goiás News, que vai estar aqui embaixo na descrição, assim como o link da Alternative Bike Shop. Quem falou com vocês foi o Guilherme,
e nos vemos na próxima oportunidade. Meus caros esmeraldinos. Valeu, galera!